Nós vamos fazer a nossa finalização da nossa disciplina Fundamentos da Educação, referente à parte 6, 5 e à parte 6 da nossa apostila, tá? Esse nosso conteúdo, ele é todo voltado a um estudioso, né, chamado Edgar Morin. E ele tem algumas colocações em relação ao conteúdo da educação, os passos dos professores em relação às questões educacionais. Então, vamos lá para dar continuidade ao nosso conteúdo. Edgar Morin, ele fala sobre o saber e a transdisciplinaridade, né? O saber transdisciplinar no terceiro milênio. Fala da articulação dos saberes em sua visão. Ele diz que a articulação do saber é uma reforma do pensamento, é uma formulação do pensamento que é cobrado hoje, né? Tudo que a gente já trabalhou, tudo que a gente já teve, né? Dentro de concepções de saberes, nós viemos trabalhando e hoje nós somos cobrados pelo que a gente já trabalhou. E ele diz que ele deriva de 3 fatores históricos básicos. O que é o primeiro fator histórico básico? É o ocorrido na primeira metade do século XX, com a emergência das ciências polidisciplinares, a emergência de disciplinas que se colocasse uma dentro da outra, uma polidisciplina, como a cosmologia, resultante do agrupamento da astronomia, com a astrofísica. Então, todas as disciplinas com a mesma nuance, com o mesmo direcionamento junto. Por exemplo, ele citou aqui na apostila sobre a ecologia que transcende ao saber da botânica. Então, a ecologia está interligada com a botânica e a botânica está interligada com a zoologia. Então, são disciplinas que têm interligações, né? Essa polidisciplinaridade, né? Uma disciplina sendo ligada à outra, envolvendo a reflexão filosófica sobre esse universo, envolvendo todos esses aspectos críticos, todos esses aspectos de pensamento, de desenvolvimento na aprendizagem, que é o que vai ser trabalhado em sala de aula daqui para frente. Todas as disciplinas interligadas para um conhecimento mais abrangente, para um conhecimento mais voltado ao que a gente quer, né, para um desenvolvimento intelectual maior, para uma cobrança de conhecimento maior. O segundo fator fala que seria o fim das concepções reducionistas, né, presentes no século XIX, que acrescenta, né, que acreditava na possibilidade da compreensão do tudo e dos conjuntos a partir do conhecimento das unidades básicas, figurando uma espécie de compreensão molecularizada da realidade. Ou seja, é um processo, tá? Dessas concepções, desse conhecimento, né? Acreditando na possibilidade de compreender, tá? O que é real, o que é molecularizadamente algo da realidade. O terceiro fator fala que esse saber deriva do progresso na tomada de consciência das realidades complexas. A história das ciências, elas não podem ser lidas somente pela formação das disciplinas. A história das ciências tem que ser mais aprofundada, pois essa história também ela é algo interdisciplinar, ela não está somente nos conceitos de sala de aula, ela também está fora dos conceitos de sala de aula, do que é passado dentro dos livros. Então, há algo mais experimental para se provar essas concepções históricas da ciência. Edgar Morin, ele fala o planeta Terra, que a vida, o homem, a sociedade, eles devem ser compreendidos na riqueza multidimensional e também a partir da articulação da ciência do saber, da ciência do que acontece interdisciplinarmente,
né? Que acontece também fora das salas de aula, dentro das salas de aula e do saber, do nosso conhecimento. E como a gente vai desenvolver essa arte de ensinar? Através de formas claras, objetivas de ensino, através do alcance de passos, né? Que a gente deve tomar, objetivando o que? Uma educação de qualidade. Então, a gente deve, nós como professores, desenvolver essa arte de ensinar, tá? Essa arte de tornar a educação real, de tornar a educação de qualidade. E como a gente vai auxiliar na aprendizagem de um determinado campo do conhecimento a partir de uma visão transdisciplinar? Devemos começar a elaborar, a esclarecer, a diferenciar os processos entre conceitos que estão interligados, tá? Todas as disciplinas interligadas e conceituadas na forma do nosso entendimento. Devemos também considerar outras dimensões de aprendizado, trabalhar as diversas formas de conhecimento. Não só trabalhar disciplina, mas trabalhar também as ações de educação para a vida, as diversas formas de conhecimento, as diversas dimensões de conhecimento e interligar as disciplinas ao qual nós trabalhamos em salas de aula. A professora Maria Isabel da Cunha publicou um livro, e esse livro ele foi intitulado como o professor universitário na transição de paradigmas, nas transições daquele conhecimento universal, né? Daquele conhecimento que o professor tem de uma visão particular, de uma visão de conhecimento da vida, de conhecimento do que ele realmente entende, né? Algo que vai servir de modelo, no qual invoca uma prática pedagógica de superação do ensino tradicional, tá? As nossas práticas sendo superadas em relação ao ensino antigo, o ensino onde o professor era detentor de todo saber. Trata a prática pedagógica em uma perspectiva dialética, fazendo com que o professor passe a refletir a sua própria atuação. Será que eu, como professor, estou atuando da forma certa? Será que eu estou com o conhecimento adequado para determinada turma? Será que eu estou com o conhecimento ok para passar para os meus alunos? Será que não é só superficialmente esse meu conhecimento, né? Respondendo com seus paradigmas e alcançando outros, levando a um pensar e a um agir com outras áreas. Essa aprendizagem do professor passa a ser construída durante todo o tempo da docência dele, tá? Durante todo o meu processo de aprendizado, de estar em sala de aula aprendendo, eu estou desenvolvendo esse processo de aprendizagem, tá? Construindo a minha vida docente, de professor. Onde o docente necessita de um aprofundamento teórico reflexivo sobre o papel que assume, ou seja, sobre o próprio fazer pedagógico e as relações que estabelece, onde desenvolve a sua atividade. Essa transdisciplinaridade é uma visão, né? O que é essa visão de transdisciplinar, ser transdisciplinar? É simplesmente a construção de uma meta, de um ponto de vista sobre a vida, sobre a Terra, sobre o cosmos, sobre a humanidade, sobre o humano, o conhecimento, as culturas do próprio adolescente, as artes. E é uma relação complexa de conhecimento. Então, é tudo que está interligado até chegar ao nosso objetivo, tá? Sobre a questão da vida, por que a gente está na Terra, qual é o cosmo que a gente vive, a humanidade, por que ela foi construída, por que o homem tem essa capacidade de pensamento, que conhecimento a gente tem, né? Quais são as culturas que o meu aluno tem, quais são as artes que eu posso desenvolver com o meu aluno. Então, tudo isso gera uma relação ao conhecimento. A transdisciplinaridade e o contexto no século XXI. A
interdisciplinaridade, ele deve perpassar a nossa formação, tá? Deve estar além do que a gente conhece. E a nossa atitude enquanto formador corresponde a uma reforma de pensamento e não apenas a uma reforma estrutural e institucional. Não é só a reforma curricular, não é só a reforma estrutural da instituição, de pensamento, né, da instituição, é uma reforma de pensamento meu formador, para que eu passe a mudar e formar pensamentos no meu educando. Edgar Morin deduz que cabe ao professor a tarefa de ser autoeducar, a tarefa dele mesmo fazer a sua própria educação, através das capacitações, de treinamentos, de pós-graduações, de mestrado, de doutorado. Então, a gente procura fazer essa construção do saber transdisciplinar, de vários conhecimentos, para passar para os nossos alunos. Buscar construir um espírito reflexivo, compreender que a disciplinaridade é importante, mas insuficiente para a compreensão do próprio objeto de estudo, que é o aluno. Se quer de uma realidade mais complexa. Então, a gente tem que trabalhar essa importância da compreensão do nosso aluno. Essa importância não é só chegar e jogar o conteúdo, é saber se realmente o meu objeto de estudo, o meu objeto de influência do estudo está sendo trabalhado da forma correta. Se ele está tendo essa concepção da realidade, né? De uma realidade mais complexa, porque nós estamos formando cidadão para o mundo. Esse conhecimento tem que ser passado de uma forma muito responsável. A gente não pode trabalhar a educação de jovens, dos nossos jovens, de uma forma sem ensinar o que realmente eles vão ver no mundo. A gente tem que ensinar todas as concepções, todos os conceitos, todos os paradigmas que eles vão ter no mundo, porque possivelmente eles serão formadores de opinião, formadores dos nossos alunos também, dos nossos filhos, né? Então, a gente tem que criar essa ideia de não prender o conhecimento, de soltar o que a gente sabe, de ensinar o que a gente sabe para os nossos alunos e debater realmente todas essas questões de aprendizado. Qualquer reforma do ensino e da educação deve, antes de mais nada, começar com as reformas dos educadores. Isso Karl Marx já passava para a gente, tá? E o que significa essa reforma de educadores? Significa reformar o pensamento, tá? Passar a questionar mesmo, passar a impor aos nossos educadores todo esse processo de mudança de pensamento. E o que significa essa reforma de pensamento? É reaprender a pensar e religar o que foi separado pela visão cartesiana. E o que é paradigma? É um conjunto de regras, padrões, teorias, modelos, visão do mundo que a nós aprendemos, que nos é legado inconscientemente. Então, a gente vai aprendendo inconscientemente a partir do que a gente vai aprendendo. O paradigma cartesiano nos ensinou a dividir, a separar a razão da desrazão, do que não é razão, a razão do mito, a razão do imaginário, e com isso, o sensível do inteligível, a ciência da arte, a física quântica da antropologia. E assim foi dividido separadamente. Para Morin, a disciplina é uma categoria organizadora do conhecimento científico e há possibilidades para se romper as fronteiras disciplinares. Ele caracterizou interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. A interdisciplinaridade é a associação de disciplinas por conta de um projeto ou de um objeto que ele seja comum. A transdisciplinaridade, momento simultâneo de conservação e de ultrapassagem das fronteiras das disciplinas. Passando para o nosso tópico 6, falando de um pouco das leis de diretrizes e bases da educação, tá? Nacional, a LDBEM. No título 1 fala de educação,
no artigo 1 do título 1, a educação abrange o processo formativo, que se desenvolve primeiramente na família, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. No inciso 1 do artigo 1, esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. No inciso 2, fala que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. No título 2, dos princípios e fins da educação nacional, no artigo 2, vai falar que a educação é dever da família e dever do Estado também. E inspira nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. No artigo 3 do título 2, fala que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento e a arte e o saber, o pluralismo de ideais, né, de ideias, de concepções pedagógicas, vários conhecimentos juntos, respeito à liberdade, o apreço à tolerância, coerência, né, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, existir instituições privadas de ensino e pública, gratuidade no ensino público e em estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais da educação escolar, gestão democrática de ensino público na forma desta lei e da legislação do sistema de ensino, garantia do padrão de qualidade no ensino, valorização das experiências extraescolares, o que acontece também fora da escola, e a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.